carnaval é uma manifestação popular genuinamente brasileira que vem tatuando na vida de nós uma essência de alegria que se transforma em folia em 4 dias. Em músicas de compositores como Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, o carnaval se mostra como uma marca que se engrandece com o passar do tempo. Hoje, no século XXI, podemos ver a sua transformação. Hoje, no Entrevistas, eu trouxe o correspondente do Friba Folia, Leonardo Lamblé, que veio falar, claro, do carnaval. Leonardo, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite do programa. Você começou a ser um estudioso do carnaval, um entusiasta do carnaval há muito tempo? Ou foi desde a infância? Porque tem gente que vem desde a infância. Como foi com você esse processo? Olha, agradeço o convite, é muito bom sempre falar sobre esse assunto. E como entusiasta, acho que desde sempre. Na mais remota lembrança de quando criança, frequentando as arquibancadas do Alberto Brown e vendo desfile de carnaval aqui em Friburgo. O aspecto visual, inicialmente, foi o que mais me impressionou, como toda criança, né? O que mais chama atenção. O aspecto musical, a partir dos anos 80, no final dos anos 80, através do samba enredo, né? Eu me lembro de chegando em casa um LP do Grupo Especial do Rio de Janeiro de 1988. Para quem acompanha carnaval sabe que eu comecei muito bem, porque 1988 é uma das safras mais belas da história do carnaval do Rio. No Rio de Janeiro foi o ano em que a Vila Isabel ganhou. Sim, com Kizomba, histórico Kizomba, né? E temos grandes sambas ali. Eu tinha apenas 8 anos de idade, rapidamente aprendi todos os sambas e fui me apaixonando. A partir dos anos 90, conhecendo as outras ramificações do samba, né? Através de Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Martim da Vila, o Mir Neto, né? E mais... Agora, numa época mais próxima, eu que apenas era um admirador da arte por si só, comecei a me interessar, a frequentar mais o Rio, principalmente, né, a me interessar pela história do samba. E aí que foi mais apaixonante. A história do samba é de uma riqueza gigantesca. Se nós voltarmos para o século XIX, Chiquinha Gonzaga com o Rosa de Ouro, começando com o Abre Alas, que é atualíssimo hoje, em 2018, por exemplo. Isso, foi uma composição de 1899 para o cordão, né? Na época tínhamos os cordões, era o Rosa de Ouro, sim, e que fez um estrondoso sucesso que deu origem às marchinhas, que estão até hoje. É verdade, é verdade. Foi o primórdio das marchinhas. Isso, com certeza, através de Chiquinha Gonzaga. Leonardo, agora vamos mergulhando de vez aqui no nosso... na nossa escola de samba, na Escola de Samba Unidos do Entrevistas. As marchinhas de carnaval, por que elas foram perdendo... acho que a expressão é essa mesmo. Por que foram perdendo força? Porque nos anos 40, 50, até mesmo nos anos 60, nossa senhora, no novembro, final de novembro, início de dezembro, já tinha marchinha de carnaval que elas eram cantadas até quase próximo, quer dizer, depois mesmo da grande festa popular. Isso é comum ao longo da história. A gente vê o desenvolvimento musical no Brasil, né, desde lá do início, antes mesmo do samba, você vê que vai havendo uma renovação natural, né? Então você tem no início a influência das músicas europeias chegando aqui, polca, valsa, né? Tem o tango, e isso se juntando ao ritmo africano muito forte no Rio de Janeiro. Lembremos que a gente está falando de um Rio de Janeiro capital. Aliás, capital durante 3 séculos, né? Na época imperial, colonial e republicana, né? Durante algumas décadas. Então, especialmente ali no final do século XIX para o início do século XX, você tem ali o Rio de Janeiro sofrendo uma migração muito grande, não só dos africanos escravizados, mas da cultura europeia, principalmente marcadamente francesa. Isso, mas a francesa vai no início do século XX, né, com as ideias
de reforma do prefeito Pereira Passos no Rio, né? Que isso também tem uma importância histórica para a formação da cultura e do samba. Mas a migração de baianos no Rio de Janeiro é muito forte. Você tem, em uma década, de 1890 a 1900, foram quase 100 mil pessoas que migraram para o Rio em 10 anos, né, somente. Você imagina como efervesceu culturalmente toda essa mistura, entendeu, aqui na capital. E aí esses ritmos vão se misturando, vai dar origem ao choro, né? Mais à frente, o machixe, né, auxilia na formação do samba, né? Nessa época já encontram-se as marchinhas, como a gente falou, né? Em 1899 você tem o Abre Alas de Chiquinha Gonzaga, tá? Essas marchinhas elas começam a perder força ali pelos anos 60, tá? Quando ganha muita evidência o samba enredo, né? Em 1968 você tem o lançamento do primeiro LP de samba enredo. Né? Então, com isso, já vai ganhando uma força muito grande, você tem isso evidenciado e as marchinhas vão perdendo lugar. Assim como o samba enredo nos anos 90 passou a perder lugar para o axé da Bahia, né? Na indústria fonográfica. Então, isso é um processo natural. Né? A marchinha até hoje ainda persiste nos bailes. Né? Baile de carnaval, todos eles você vai encontrar marchinha, mas não tem esse vigor, óbvio, nos tempos de ouro do rádio. Né? Sempre no final de cada ano, acho que partindo de novembro, dezembro, acho que fica mais forte em janeiro, o Fantástico faz aquele concurso de marchinha na Fundição Progresso. Sim. Para poder reviver aquela efervescência. Sim, é verdade. Volta e meia você tem algumas coisas iniciativas, né? Que eu acho válidas, eu acho sempre muito válidas, né? Como resgate assim, de nossa raiz. Porque a marchinha você tem grandes nomes, Leonardo Martini Babo, Braguinha, né? Que fizeram fama, não eram compositores só de marchinha, mas se notabilizaram dessa forma. Você esqueceu de falar do grandíssimo Noel Rosa, o poeta, o grande poeta da vila. Noel Rosa... Que não chegou a fazer... Ele chegou a fazer algum samba enredo ou não? Não, samba enredo não. O Noel Rosa ele é anterior à fundação da Vila Isabel. Né? O Noel Rosa ele faleceu muito novo. Né? Ele pegou as escolas de samba no embrião. Né? Quando as escolas de samba não tinham essa... O rancho tinha muito mais visibilidade na época do que as escolas de samba. Né? Mas o Noel Rosa, ele foi dessa era do rádio muito forte, né? Aliás, ele trabalhou em rádio, né? E junto com ele você tem grandes artistas, grandes sambistas na época. Porque Ismael Silva. Sim, são de grande... Para mim, a grande época do samba nacional foi a década de 30, onde você tem toda a discografia do Noel Rosa, você tem o Ismael Silva liderando aquela turma da Estácio, que faz uma verdadeira revolução no samba. Porque o samba dos anos 20, né? Quando ele ganha projeção, ele é ainda muito amachichado. É uma outra coisa totalmente diferente, que hoje, para quem olha hoje, quem conhece o samba de hoje, vai falar, isso não é samba. Né? Porque tem muita essa influência do machismo. Você tem na figura de senhor, né, o rei dos sambas, como era conhecido, né, o seu maior expoente, numa época de primeira geração que conta com Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Caninha, eram os grandes nomes da época. Nos anos 30 vem o Ismael Silva, junto com uma turma excepcional, né? A gente pode citar o Cebiades Barcelos, o Bide, o Lino do Estácio, que era conhecido dessa forma, depois ficou mais conhecido como Heitor dos Prazeres, Brancura, Baiaco, Newton Bastos, Rubem Barcelos, uma turma que revoluciona o samba na Estácio. Aracide Almeida era desse grupo? Aracide Almeida, ela vivia naquela região central, ali do Rio também. Porque tinha um bairro, eu esqueci agora qual é o bairro dela. Mas ela foi uma das maiores intérpretes, se não a maior, das obras de Noel Rosa. Né? Ela ganhou projeção cantando Noel Rosa. Né? Mas nós temos dois momentos muito especificados no samba. Um desses anos 20, que foi o início, a sua formação, muito na casa das tias baianas, tia Ciata, né? essa gente da Bahia que abrigou o samba em seus quintais numa época de intensa repressão. Né? Então, que tem uma importância muito grande.
né? E em 1916 você tem o lançamento a gravação do Samba que Estoura no Carnaval aí de 1917, que é o Pelo Telefone, de parceria de Djonga e Mauro de Almeida, que na verdade é uma parceria oficializada, né? Mas muitos dizem que a composição desse samba foi coletiva dentro da casa da Tia Seata. E nos anos 30, o segundo momento do samba, tal qual que se formou, tal qual conhecemos o samba hoje, né? Colocando a percussão, colocando o ritmo, né? É o samba, como conhecido, samba de sambar. É o samba de sambar da turma do Estácio que ficou conhecido. Que depois podemos chamar de o chamado samba do pé? Sim, sim, porque a ideia ali do Ismael Silva, a gente fala de Ismael Silva porque ele se criou como um grande líder e muita gente ali morreu cedo. O Ismael Silva viveu mais tempo, né? Então a gente pôde pegar alguns registros dele para televisão e tudo mais, de entrevistas. Então ele explica muito essa época. E ele dizia da dificuldade de se evoluir com um bloco, ou com um cordão, com um rancho, né, com aqueles sambas tão cadenciados como eram, entendeu? Então ele colocou ritmo ao samba. Ele tem uma composição chamada... Ou seja, foi dando uma modernizada. Sim, sim, sem dúvida. E que a gente tem a representação disso até hoje. Ô Leonardo, me diga uma coisa. Vamos falar um pouco aqui do Caymmi. O Caymmi é um baiano que fazia samba, mas era um samba que não se aproximava com os cariocas. Não, era um samba que eu vou dizer único, tá? Ninguém faz mais samba como ele. Foi ele e não teve mais. Era o samba praieiro, né? E o Dorival, ele se notabilizou também através da Carmen Miranda, né? Que a Baiana tem, né? Que ganhou projeção internacional, né? Era Dorival Caymmi, Assis Valente, os grandes compositores de Carmen Miranda, né? Que faz com que o samba do Brasil ganhe proporção internacional. Ele tem muita importância nessa história toda também. E, consequentemente, eu citei o Caymmi para a gente poder chegar nos outros compositores. Por exemplo, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes compunha samba, mas também não era um samba que não se aproximava com Caymmi, ficava completamente distante daquilo que Ismael Silva fez, Djonga fez, Noel fez. E como que você enxerga? É o afro-samba. É o afro-samba. Ele coloca que foi classificado, toda aquela exatamente isso. Entende? Que também gerou um disco junto com Baden Powell formidável, antológico. Né? Ali que foi batizado o chamado afro-sambas. Né? Que é um outro estilo que nasceu... Eu acredito que tenha nascido com ele também, entende? E que fez muito Nasceu sucesso. Na época que ele foi morar na Bahia. Ele conviveu bastante lá. Agora, o carnaval, pegando o carnaval como uma cultura popular, você acha que o carnaval hoje em dia, ele vem perdendo muito a sua identidade daquilo que foi há 40, 50 anos atrás? Ter ficado um carnaval mais robusto no sentido de precisa-se de patrocínio de uma grande empresa para a gente poder fazer um carnaval bacana, seja no Rio de Janeiro. Agora São Paulo está começando a tomar proporção bastante expressiva. Salvador, então, nem se fala. Recife, então... O carnaval, ele é dotado de uma natureza de espontaneidade, né? De festa popular. É uma festa característica, porque normalmente se faz festa para o povo. O carnaval não, é uma festa feita pelo povo, para o povo, né? Então, quando você vê muitas intervenções, ela acaba se descaracterizando, né? As próprias escolas de samba, que é o que você tem na história assim, de profundo raiz, de construção de sociabilidade, né? A importância do agrupamento. Você imagina o que é uma escola de samba, né? Você se reunir com tanta gente diferente, com tanta diversidade, né? E colocar numa avenida algo extremamente complexo, envolvendo diversas artes, né? Funcionando de forma simultânea. Isso sem nenhum ensaio, né? Tudo ali vai acontecer ali naquele momento sem nenhum ensaio. Se deu certo, deu certo. Se aconteceu um problema... Exatamente. Você imagina isso advindo
de um trabalho popular, que coisa formidável, né? E você, infelizmente, vê algumas dessas raízes se perdendo, né? Hoje, uma escola, para definir um enredo, né, parte de um patrocinador que vai determinar o que deve ser narrado ali, né? O carnavalesco tem as suas mãos atadas, né, na hora de desenvolvê-lo. Você tem uma rainha da bateria que paga fortunas para poder ter uma projeção de... Fora a fantasia. De fantasia, enfim. É o aspecto visual se sobrepondo ao samba no pé, que é o que se falava naquele enredo de 1982, Bumbum Paticubum pro Gurundum da Império Serrano, que lhe deu o último título, né? Então, é o lado ruim, e você estende isso, me parece ser uma coisa nacional, a Bahia e tudo mais, né? Agora, é interessante que você vê o apelo nessas áreas, mas no final das contas, o que mais atrai o turista ao Rio, por exemplo, são os blocos de rua. Então você vê que o que mais atrai continua sendo... Copacabana tem cada rua tem seu bloquinho. Sim, cada bairro, quase que cada rua, é uma coisa impressionante, né? São centenas de blocos lá no Rio. Muito bem, a entrevista vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar com mais Leonardo Lamblé para falar de carnaval. Voltamos já já.